Qual que é a melhor ferramenta para você divulgar sua marca nas mídias sociais? E essa resposta não é nem um pouco óbvia que eu vou dar, mas na maioria das vezes as pessoas que me perguntam isso, elas acham que eu vou indicar alguma ferramenta de assinatura, alguma ferramenta gráfica, ou então alguma coisa que ela vai conseguir desenvolver como ferramenta auxiliar, mas o que eu tenho para te falar é que a melhor ferramenta que você pode aprender para trabalhar sua marca pessoal, primeiro que eu digo que a marca é você, então a melhor ferramenta que você tem é aprender sobre você. Quando você aprender como você funciona, como as pessoas reagem a determinadas situações, os comportamentos, você vai começar a encontrar padrões. E é muito mais fácil quando você começa a ligar os pontos e compreender que as pessoas geralmente elas têm um padrão de comportamento. E assim você vai evitar atender clientes que às vezes não correspondem ao perfil comportamental que faz mais sentido para você atender. Você vai entender quais os pontos você pode ressaltar na sua comunicação como marca e quais os pontos precisam ser trabalhados e precisam um pouco mais de atenção. Acontece que a maioria das vezes a gente não tem clareza sobre quem a gente é, a nossa identidade como marca ou como pessoa, e não tem clareza também de quem nós queremos atender como cliente ideal. E quando nós não temos foco, os clientes chegam aleatoriamente. E aí depois não adianta reclamar, porque a sua marca comunicou e atraiu aquele determinado tipo de cliente. Se você não consegue atrair os clientes certos para o seu negócio, você precisa rever um pouco sobre a sua identidade como marca. E eu quero que você fique atento que eu vou compartilhar com você nos próximos minutos uma ferramenta que tem auxiliado diversos clientes a terem clareza sobre quem eles são como pessoas para transmitir isso através da marca. E talvez você esteja pensando, Saulo, mas eu vou contratar uma agência, a agência tem que se virar. A verdade é que não é bem assim que funciona. Mesmo você contratando uma agência ou contratando um profissional liberal, um freelancer de comunicação, se você não der a direção sobre o que ele deve comunicar ou qual é o tom da sua voz, é muito provável que você não consiga transmitir toda a diferenciação que a sua marca ela pode ter no mercado. Talvez ela vai soar um pouco genérico demais. E quando soa genérico, quer dizer que você vai entrar na disputa do menor preço. E esse é um dos cenários que não é o mais ideal, principalmente para quem trabalha com marca pessoal e quem trabalha com venda de serviços. Então, essa ferramenta que a gente vai começar a ver agora, que eu chamo de perfil comportamental, ela identifica os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas motivações e os seus valores. É um teste gratuito que eu compartilho no meu site, saulotakahashi.com, e lá você consegue entender qual que é o funcionamento seu e qual que é o funcionamento dos clientes que você tem atendido. Então, entendendo essa importância sobre o perfil comportamental, vamos entender sobre os 4 tipos de perfis que esse teste ele avalia. Então, estou aqui no meu site, vou descer a barra de rolagem. Basicamente tem 4 tipos de perfis comportamentais: a águia, o gato, o lobo e o tubarão. Cada animal ele tem uma característica que é mais evidente em cada um desses perfis. Então a águia geralmente é aquele animal que tem uma vista de cima, então ela consegue enxergar o horizonte, consegue enxergar além, coisas que às vezes muitas pessoas não enxergam. E eu vou detalhar um pouco mais sobre cada um deles, só passando um panorama geral. A águia, se fosse para resumir esse perfil em poucas palavras, seria a pessoa que gosta de fazer diferente. O perfil gato, ele é aquele perfil mais comunicativo. Ele geralmente lida muito bem com pessoas. E se fosse para resumir em poucas palavras, seria o fazer junto. Ele pensa na equipe. O perfil lobo, ele gosta de regras. Então, as palavras que definiriam o perfil lobo seria o fazer certo. Ele precisa saber qual que é o certo, qual que é o errado e seguir essas regras. Já o tubarão,
ele é uma pessoa extremamente que vive em urgência, então para ele as palavras que definem esse perfil é o fazer rápido. Quanto mais rápido ele se sente mais eficiente e para ele resultado é extremamente importante. Então com esses 4 perfis agora, vamos entender um pouco sobre a águia agora. A águia, ela é o profissional extremamente criativo. Isso é uma das características mais evidentes nos profissionais do tipo águia. Ele liga os pontos, ele conecta, ele mistura, ele faz tudo diferente, ele faz de uma maneira que ninguém tinha pensado ainda, porque ele é uma pessoa que tem visão. Ele é extremamente intuitivo, então às vezes ele não precisa das regras do jogo, porque a intuição dele vai guiando. E muitas vezes ele confia tanto na intuição que ele esquece também um pouco de olhar ao redor e olhar como as coisas estão acontecendo. E o foco dele é extremamente no futuro. Muitas vezes ele acaba sendo um pouco distraído, que é o próximo tópico, porque ele está sempre pensando um passo à frente. Sempre imaginando como vai ser, sempre tentando acertar o que vai acontecer nos próximos minutos, próximas horas, nos próximos anos. E ele também é uma pessoa extremamente curiosa, ele gosta de aprender. O estilo dele é mais informal, mais casual, ele não é tão formal. E também ele tem uma flexibilidade, ele é flexível, ele não é tão... Ele tem jogo de cintura, ele sabe lidar com situações onde ele consiga contornar. Ele é bem flexível. Ele tem idealização, então ele tem um ideal, ele projeta e geralmente ele realiza. Ele gosta de provocar mudanças radicais. Para ele, mudança não é um problema, ao contrário do lobo. A águia, ela gosta de uma mudança, ela gosta de dar um chacoalhão e fazer de tudo diferente. Para ela isso é um desafio gostoso de se cumprir. E não tem coisa mais prazerosa para ela do que antecipar o futuro. Então ele consegue enxergar e ele consegue trazer para o presente algo que talvez só seria realizado daqui a algum tempo. E, bom, criatividade já foi falado sobre o perfil águia, só que ele tem uma falta de atenção pro agora. Geralmente ele é bem distraído, ele está sempre pensando, ele às vezes fica no mundinho da lua e ele não consegue dar a atenção necessária em ocasiões onde ele está geralmente se socializando com amigos em uma reunião. Às vezes ele fica meio fora do ar. Ele é um pouco impaciente e um pouco rebelde. Ele geralmente não gosta tanto de seguir regras, de ter uma coisa mais rígida. Ele gosta mais de pensar fora da curva, de ser a exceção, de pensar de novas maneiras, não necessariamente seguindo aquelas regras. E esse perfil tem o costume de defender o novo pelo novo. Então, é novo, é bom, é legal, vamos fazer do jeito novo, mesmo que o jeito que já está implantado seja relativamente recente de ter sido implantado, mas ele quer fazer de uma outra maneira, uma maneira nova, ele quer testar. Ele tem também uma motivação que é a liberdade de expressão. Ele gosta de expressar, seja por arte, seja por dança, seja por música. Ele tem essa necessidade de expressão. Ele também motiva quando tem uma ausência de controles rígidos, quando ele tem muita marcação, quando ele tem que... quando centraliza tudo e tem um controle que não dá para improvisar, não dá para fazer de maneira diferente, e desmotiva. E quando tem a ausência desses controles rígidos, que é um pouco mais horizontal, vamos dizer assim, o funcionamento daquela empresa, ele se sente mais motivado a trabalhar. E o ambiente de trabalho é mais descentralizado, então não é aquela coisa de uma hierarquia vertical. Essa hierarquia é um pouco mais horizontal, pessoas que são líderes, mas que são de mais fácil acesso. Isso é uma coisa que motiva muito esse perfil águia. Ele tem liberdade para fazer exceções, então caso ele analise, ele veja que seguindo as regras, talvez ele não consiga
realizar o que precisa ser feito, ele abre exceções. E está tudo bem para esse perfil águia. Ele gosta de oportunidades de delegar tarefas e detalhes, porque o perfil águia definitivamente não é um perfil que se prende a detalhes. O perfil águia ele gosta de ver uma visão geral do que está acontecendo e aí as pessoas que são especialistas em cada área ele vai delegando porque ele sabe que ele vai conseguir atingir o resultado melhor quando ele faz isso do que ele tentar abraçar o mundo todo, sendo que o perfil dele não condiz com uma pessoa detalhista. E basicamente, então, o perfil águia é uma pessoa de criatividade e liberdade. Ele inspira ideias. Então ele gosta de ter ideia e ele gosta de inspirar através delas. Esse é o perfil águia. Agora vamos ver aqui o perfil gato. O perfil gato ele gosta de fazer junto, como eu disse. Ele é um tipo mais sensível. Então ele mede bem as palavras que ele vai dizer. Ele também ele consegue ser afetado com mais facilidade quando ele recebe palavras que às vezes machucam, que ferem. Ele fica chateado com mais facilidade. Ele é baseado em relacionamentos, então para ele conhecer pessoas é algo prazeroso. Ele gosta de estar com pessoas, para ele faz bem estar em grupo. Ele sempre pensa no time, ele não pensa individualmente, ele quer ouvir todo mundo. E isso acaba tornando ele um pouco mais tradicionalista. Inovação não é tanto o perfil da pessoa que é mais gato. Ele tem muito o ponto forte, contribuição. Ele gosta de ajudar, está sempre disposto. Ele quer sempre fazer o bem para o time, contribuir com a parte dele. Ele sempre busca harmonia no ambiente. Então, ter um equilíbrio, uma paz, principalmente nas relações, é uma coisa que ele faz bem. Ele delega autoridade, para ele não tem problema ele passar a bola para uma pessoa que consegue realizar uma tarefa. Ele é extremamente comunicativo, a comunicação dele é muito alta. Ele tem essa necessidade de estar sempre conversando, se expressando, dizendo o que pensa, dizendo o que sente, mas com cuidado para não ferir as pessoas. Ele gosta de manter uma comunicação desde que seja harmoniosa, não uma comunicação para machucar, para ofender. E ele tem o costume de desenvolver e manter a cultura da empresa. Então, ele é a pessoa que mantém aquilo que é passado para ele. Ele tem uma comunicação extremamente aberta, ele não fica com uma comunicação que fica nas entrelinhas, que não fica tão claro. Não, ele gosta de ter uma comunicação clara e aberta. O problema é que ele às vezes esconde conflitos. Por pensar nas pessoas demais, geralmente ele não gosta de mostrar o lado ruim. Ele coloca a felicidade acima dos resultados, que compromete um pouco em algumas áreas da vida dele. Falando de vida profissional, então, nem se fala o quanto isso pode afetar o perfil gato por escolher aquilo que faz feliz. Manipulação por meio dos sentimentos, como ele é um perfil extremamente sensível e baseado nos relacionamentos, ele às vezes utiliza desse meio dos sentimentos para manipular as pessoas e às vezes isso pode prejudicá-lo. O que motiva ele é a segurança, ele gosta de se sentir seguro, ele gosta de ter uma aceitação social, saber que ele é bem-vindo naquele grupo, de construir um consenso, então, de todo mundo concordar. Ele gosta de ter essa aceitação, um reconhecimento da equipe, ele sempre valoriza as pessoas que ele está liderando. Ele tem uma supervisão mais compreensiva, então ele ouve bastante e sempre se coloca no lugar da pessoa. Isso é muito positivo. Um ambiente harmônico, isso motiva ele. O trabalho em grupo. E basicamente os valores dele é felicidade e igualdade. Ele sempre pensa nos outros. Esse é o perfil gato. Perfil lobo, fazer certo. É o perfil mais detalhista. Ele consegue pegar ali nuances de momentos que a águia jamais conseguiria pegar, porque ele é extremamente detalhista. Ele vê ali coisas que pessoas comuns não conseguem enxergar. Ele é extremamente organizado, sabe? Gosta tudo no lugar. Ele gosta de estratégia.
ele gosta de pensar como ele vai realizar, como vai ser o proceder, uma lista de tarefa. Ele gosta de buscar o conhecimento, então ele está sempre aprendendo, ele ama aprender. Ele é um perfil mais pontual, ele não gosta de chegar atrasado, não gosta que atrasem com ele, e ele é pontual, chega no horário. Ele é um pouco mais conservador, ele não gosta tanto de inovação igual a águia. Geralmente, o perfil lobo, o perfil águia, ele geralmente tem um jeito de lidar quase que opostos. Enquanto um é mais conservador, o outro é extremamente inovador. E por ser tão conservador, tão pontual, tão estrategista, às vezes torna esse perfil um pouco mais previsível. Então você consegue enxergar os próximos passos desse perfil. Basicamente, a organização dele, o passado, presente e futuro, é a maneira como ele pensa. Ele tem consistência no que faz, conformidade e qualidade, lealdade e segurança, e regras e responsabilidades. São áreas que ele realmente realiza bem. Então, quando ele começa a fazer algo, ele faz com muita consistência, ele não para geralmente no meio do caminho. E faz tudo com muita qualidade. A lealdade e segurança é algo que ele consegue ser na essência dele. A lealdade àquelas pessoas que estão ao seu redor. E ele geralmente segue as regras, é uma pessoa extremamente responsável. Porém, ele tem dificuldade de se adaptar a mudanças. Então, para ele, mudança não soa tão positivo como soa para a águia. Para ele, estava muito melhor no jeito anterior. Então, ele acaba caindo um pouco na zona de conforto. E é um ponto de melhoria que ele precisa estar sempre atento. Por quê? Às vezes, isso ele pode impedir o progresso. Às vezes, por causa de uma mudança, ele pode conseguir gerar mais resultados. E por causa dessa mudança, que às vezes ele resiste durante um tempo, ele acaba impedindo a evolução e o progresso. Ele é muito detalhista, estruturado, demasiadamente sistematizado. Então, às vezes, o excesso de detalhes ele acaba se perdendo um pouco. Isso atrapalha ele a evoluir, a dar os próximos passos também. Agora, o que motiva esse perfil lobo? A certeza, quando ele tem certeza do que ele está fazendo, quando tem uma compreensão exata de quais são as regras daquilo que ele está realizando. Quando ele não conhece as regras, ele tem um pouco mais de resistência de realizar qualquer tarefa. Então ele precisa ter claro o que vai ser feito e quais são as regras, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Conhecimento específico do trabalho. Ele precisa saber exatamente onde ele está pisando. Se ele não tiver essa especificidade, é muito provável que ele não faça com tanto capricho, com tanto zelo. Por quê? Porque ele precisa ter essa especificação. Ausência de riscos e erros. Isso, quando não tem risco e não existe uma probabilidade de errar, ele faz com mais vontade. Porque ele não é uma pessoa que gosta de correr riscos e muito menos de errar. Ele não gosta. E ele gosta de ver sempre o começo, meio e fim. O produto acabado. Se ele começar algo e não terminar, aquilo incomoda, aquilo corrói ele de uma tal maneira que às vezes ele acaba com o dia dele, simplesmente porque ele não terminou algo que ele havia começado. E as palavras que definem esse perfil lobo é ordem e controle. Ele gosta de exercer isso. Perfil tubarão. É aquele que gosta de fazer rápido. É um perfil que tem um pouco mais de senso de urgência. Para ele está sempre pensando maneiras de como ele consegue fazer mais rápido aquela determinada tarefa. E quanto mais rápido para ele, mais eficiente, melhor ele é. E quanto mais uma pessoa que atende ele consegue entregar algo com rapidez, para ele também é algo muito positivo. Porque isso é uma coisa que ele valoriza. Ele valoriza essa rapidez. Ação é uma coisa que ele sempre tem, então ele geralmente não fica parado, ele está sempre fazendo alguma coisa. Ele tem iniciativa de começar a realizar algo, ele não espera alguém fazer. Geralmente ele é a primeira pessoa que faz aquilo que precisa ser feito. Isso torna ele um pouco impulsivo. Às vezes ele não pensa tanto para fazer algo, ele simplesmente vai lá e faz,
porque é o senso de urgência. Ele precisa fazer e é mais forte do que ele. Se ninguém faz, ele vai lá e toma a frente e faz. Ele é um perfil mais prático. Ele não gosta de muitos detalhes também. Se é muito complexo, ele vai do jeito mais prático, mais fácil. E ele é motivado a vencer desafios. Se ele não consegue, é aí que ele se sente motivado a fazer. Ele gosta de vencer barreiras, de subir de nível. Ele é sempre focado no aqui e no agora, então ele está presente para aquilo que está acontecendo, ele não está distraído muitas vezes, que é mais o perfil águia, ele está ali concentrado no momento do agora. Isso torna ele um pouco autossuficiente, ele acaba confiando bastante em si e geralmente realiza quase tudo, às vezes sozinho, por ele se sentir autossuficiente. E ele não gosta de delegar poder. Ele gosta de realizar, para ele é ele não divide muito. E pontos fortes desse perfil: ação. Pessoa extremamente na ação, está sempre realizando. Ele gosta de fazer com que ocorra, então se não está acontecendo, ele vai lá e faz o negócio acontecer. E ele para com toda a burocracia. Está muito complexo, tem muitas etapas, está travando o processo, ele vai lá e para com toda a burocracia e resolve de um jeito que fica extremamente prático. E motivação, ele gosta de motivar as pessoas, ele gosta de se sentir motivado, para ele motivação é um combustível. Ele acaba fazendo do jeito mais fácil, isso às vezes atrapalha. Nem sempre tudo precisa ser feito do jeito mais fácil, às vezes precisa ser feito com um pouco mais de detalhes, um pouco mais de atenção nos detalhes. Ele tem um relacionamento um pouco complicado, isso torna ele com menos amigos. Então ele não é um perfil que está cercado de pessoas, como o perfil gato é. Geralmente ele anda um pouco mais solitário. Ele gosta da liberdade, se sente motivado com a liberdade para agir individualmente. Então, se ele não precisa depender do grupo, ele vai lá e faz sozinho, ele se sente muito motivado quando não depende de outras pessoas. Controle das próximas atividades, ele saber quais são os próximos passos e poder controlar esses próximos passos. Isso para ele é uma coisa extremamente motivadora. Resolver os problemas do seu jeito. Às vezes ele não gosta de seguir aquela regrinha, ele tem um pouquinho de dificuldade também com o perfil lobo, ele gosta de fazer de um jeito dele, não um jeito que todo mundo faz. E geralmente ele tem uma competição individual, às vezes com ele mesmo, às vezes com outras pessoas, ele está sempre competindo, isso é uma coisa forte nele. Variedade de atividades, então ele gosta de fazer atividades diferentes, não a mesmice de sempre. De resolver os problemas do seu jeito, já falei, né? Competição individual, aqui está repetido, preciso ajustar depois. Variedade nas atividades e não ter que repetir tarefas. Se ele tem que fazer as mesmas tarefas todos os dias, do mesmo jeito, isso tira a motivação dele. Então, não ter que repetir tarefas motiva ele e repetir tarefa desmotiva esse tipo de perfil. É um perfil extremamente focado no resultado. E esse é o perfil tubarão. Saulo, mas eu sinto que eu tenho todos. Você pode ter um pouco de cada, tá? Aqui esse teste ele serve para mostrar qual que é o predominante em você. Você pode ter um predominante mais águia com um pouquinho de tubarão, ou às vezes um gato com um pouquinho de lobo, um lobo com um pouquinho de águia, mas sempre tem um que é mais predominante em você. E aí quando você consegue identificar qual que é o mais predominante em você, você sabe o que você pode enfatizar na sua marca, quais são os pontos fortes, o que você pode trabalhar para mostrar o seu diferencial. E aqueles pontos fracos você vai ficar mais atento para que ele não atrapalhe o posicionamento da sua marca e às vezes também atrapalhe os resultados de você como o seu próprio negócio. Então, descobrindo o seu perfil predominante, você também, com o tempo, vai começar a enxergar esses perfis nos seus clientes. E quando você identifica que um cliente tem um perfil mais tubarão, você já vai ficar mais atento que quanto mais cedo você entregar o trabalho para esse cliente, mais qualidade ele vai ver em você. Porque velocidade, o senso de urgência do perfil tubarão, ele é muito forte. E se você demorar muito para responder, entregar o trabalho,
ele vai te cobrar. Então, antes de entrar num trabalho que talvez você tenha que ficar dias, talvez meses trabalhando com esse perfil, veja se você consegue atender esse cliente na velocidade que ele gostaria. Porque a velocidade é uma coisa que ele vai exigir, porque para ele está incluso no pacote qualidade. Às vezes, a velocidade não é o fator determinante sobre a qualidade do que você entrega como serviço, mas para ele, na visão dele, é. E quanto mais rápido, melhor ele vai achar o serviço prestado por você. Se você atender um perfil do cliente do tipo lobo, ele vai querer saber o porquê que você chegou naquela solução. Então você vai ter que explicar o porquê de muitas coisas e às vezes alguns detalhes que para ele é importante e você precisa dar essa clareza para que ele possa tomar a decisão de fechar o trabalho com você. Não adianta você achar que ele vai pegar pela intuição. Ele não é o perfil águia. O lobo, ele precisa saber exatamente como foi o processo para você chegar naquele resultado. Ele quer saber cada detalhe do que você pensou e ele vai sim, ele vai querer saber qual foi a estratégia que foi utilizada. Ele é mais conservador, nem sempre inovação vai ser algo positivo para ele, ao contrário da águia. Então fica atento, esse tipo de cliente você vai ter que dar muitos porquês. Ele é um perfil um pouco mais analítico. Se você pegar um cliente do tipo gato, o gato ele vai tomar bastante cuidado quando ele precisar de fazer alguma mudança naquilo que você entregou para ele. Ele é extremamente comunicativo, ele vai te passar com clareza aquilo que ele deseja e é o tipo de cliente extremamente agradável para se trabalhar, porque ele é uma pessoa que ele sabe se comunicar bem, ele se coloca no lugar das pessoas e esse tipo de cliente, geralmente, quando ele vai te dar algum retorno sobre aquilo que você entregou, ele vai pensar bem nas palavras. É um perfil extremamente agradável de se trabalhar. Porém, você precisa ser uma pessoa agradável também. Se você não é uma pessoa tão comunicativa, é interessante que você leve uma comunicação para uma coisa mais agradável no momento que você for fechar negócio com esse tipo de cliente. Se você pegar um cliente do tipo águia, ele vai querer algo diferente de tudo que ele já viu. Você vai ter que surpreender, impressionar. Quanto mais criativo for, mais qualidade ele vai ver no seu trabalho. Então, esse tipo de cliente, você vai ter que usar a comunicação com bastante clareza, porque às vezes a águia, por ela chegar tão na frente, às vezes o que ela consegue imaginar não é o que ela consegue transmitir com as palavras. E isso pode prejudicar, às vezes, na entrega daquele serviço que ele vai receber. Então, dito isso, agora você conhece os 4 perfis comportamentais. O seu conhecimento em relação aos 4 perfis vai te ajudar a você conseguir agilizar o processo de trabalho do seu negócio. Você vai conseguir compreender o que é legal você trabalhar na sua marca, o que é legal você ficar mais de olho para melhorar. Você vai conseguir focar naquele cliente que você talvez seja mais detalhista e você seja uma pessoa assim, então talvez essa conexão entre 2 pessoas do perfil lobo faça mais sentido para o teu negócio. Ou às vezes você é uma pessoa que não gosta muito da parte de explicar os porquês, você não é tão estrategista, você é mais de fazer rápido. Então, se você consegue entregar com muita velocidade aquilo que você faz, talvez atrair o perfil de cliente mais tubarão seja ideal para o seu negócio. Se você consegue se comunicar muito bem, ou você quer um cliente um pouco mais fácil de se trabalhar, você vai começar a atrair os perfis gatos. Você vai ver como é extremamente prazeroso você trabalhar com ele, porque além de tudo ele ainda vai reconhecer o trabalho que foi prestado, vai dizer se ele ficou satisfeito, como que ele ficou. Você vai gostar de trabalhar com esse tipo de cliente. E o perfil águia aí, que hoje esses perfis com o tempo eles podem mudar, tá? À medida que você vai evoluindo em algumas áreas da sua vida, pode ser que hoje o seu predominante não seja o seu predominante daqui 5 anos, mas hoje um dos meus predominantes nos 4 perfis com certeza é a águia. É o fazer diferente, é ser intuitivo, ser criativo, olhar sempre para o futuro, tentar antecipar o futuro e a comunidade dos criativos é uma comunidade que eu me sinto bem à vontade de trabalhar. E é muito provável que vocês também se sintam à vontade de trabalhar com pessoas que são um pouco parecidas com você. E se elas não são parecidas, vai ser legal que você vai aprender
a trabalhar de diferentes maneiras com cada um desses perfis. Então, a minha sugestão para você é, se você ainda não identificou qual que é teu perfil predominante, é que você entre no meu site, clique para fazer o teste do perfil, que é download perfil. Você clicando aqui, nesse botãozinho aqui, você vai conseguir baixar esse teste aqui. É só você clicar nesse botão, você vai ser direcionado, são 25 perguntas, dá para fazer rapidamente, é uma questão de minutos. E aí você vai baixar um PDFzinho, onde você vai responder as perguntas no próprio PDF. É recomendável que você baixe no computador e não no celular. E respondendo essas perguntas, você vai ter o seu resultado e você vai conseguir ter mais performance na maneira como você trabalha. Seja você uma pessoa mais criativa, mais comunicativa, mais detalhista, ou uma pessoa de execução muito alta, você vai conseguir ter resultados melhores, tanto para você como para o seu cliente. Então, baixe agora lá no meu site saulotakahashi.com, é só você fazer o download e você vai conseguir ter os resultados. E eu quero saber, assim que você fizer esse teste, posta no seu Instagram, posta ou no Facebook e me marca. Eu quero ver o seu resultado, qual foi o que deu e principalmente o que você achou do resultado que deu do seu teste de perfil comportamental. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença nos seus negócios e você vai ter mais clareza de como se comunicar, de como comunicar a sua marca pessoal nas mídias sociais. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Ele é com mais foco no autoconhecimento, que é um dos pilares que eu considero essencial para você conseguir ter sucesso da sua marca nas mídias digitais. Um grande abraço e eu te vejo aí no próximo vídeo.